Nossa vida é um processo. Lança-se a semente na terra, lentamente ela brota e vai produzir frutos. Da vida humana, nascemos sem falar, compreender, poder de expressar. É o que acontece também na vida espiritual. Lança-se a semente, e a semente que cai em terra boa, de pessoas de boa vontade, de coração aberto para Deus, esta semente vai brotando para produzir frutos, 30%, 60% ou 100%. Mas é um processo. 11 de setembro de 2021, 9h40 da noite. A voz firme e forte do Padre Jesus Flores chegou ao termo de sua missão terrena. Vítima da Covid-19, o missionário recebeu as 2 doses da vacina e até naquele momento, que ele chamou de um dia feliz, deu o toque de sua sensatez sobre o momento político. Só sinto uma coisa, que a vacina não vai chegar tão depressa para tanta gente no Brasil. E eu espero que o Brasil se envolva mais com a vacina e mais, consiga vacinar toda a população. É uma bênção de Deus que ninguém pode jogar fora. O 7º filho do casal Ananias e Maria da Conceição nasceu em Lusiânia, Goiás, no dia 11 de março de 1933. Os pais, muito religiosos, deram ao menino o nome de Jesus. Certamente, eles não previam quão grande seria a trajetória e o quanto ele iria se configurar a segunda pessoa da Trindade. Em 88 anos de vida, quase 70 de vida religiosa e 62 de sacerdócio, Jesus Flores construiu uma trajetória que é reconhecida pela sua atuação. Os critérios que o Padre Jesus Flores seguia eram sempre esses da dignidade humana. Eu fiz uma entrevista com ele para a revista da Signes e da Rede Católica de Rádio, que se chamava Integração, e ali eu pude perceber aonde o Padre Jesus Flores foi tocado pela realidade. Na sua juventude, ele me contou que esteve aqui no interior de São Paulo e foi muito tocado pelo trabalho dos boia-frias, pelo trabalho da dignidade humana, e aí eu compreendi por que ele era tão contundente. Ele se servia do seu dom pessoal, da sua personalidade forte, do seu olhar crítico para a defesa dos pequenos. O Padre Jesus sabia colocar o olhar cristão, a percepção do Evangelho, olhando a realidade como ela é. Então, ele não fazia assim uma divisão entre as duas coisas. Quando ele comentava um fato político ou social, levava a visão de quem tem fé e de quem respeita o Evangelho de Jesus Cristo. O pensamento crítico, uma das principais marcas deixadas pelo missionário redentorista. Suas opiniões sempre foram emitidas com objetividade e responsabilidade. Dono de posições firmes e um verdadeiro patrimônio moral da comunicação na igreja. Uma marca que o ouvinte da difusora Pai Eterno tem do Padre Jesus é a coerência. É de cobrar de todos. O ouvinte da difusora Pai Eterno, ele aprendeu desde o início da década de 80, quando o Padre Jesus começou a fazer comentários na difusora, a ter nos comentários do Padre Jesus um reflexo daquilo que ele queria. Um político com ética, um político que respeitasse a vontade popular e um político que não fosse ladrão, um político que não enganasse o povo.
É esse basicamente o comentário que o Padre Jesus fazia a cada dia. O ouvinte da difusora Pai Eterno se via fazendo esse comentário junto com o Padre Jesus. O Padre Jesus Flores tinha uma tarimba que era a leitura da realidade sob o ângulo dos direitos da dignidade da pessoa humana. Então ele olhava para o lado do trabalho, o lado da educação, da liberdade, da moradia, os problemas sociais que a igreja enfrentava, ele enfrentava com um pé na realidade, muito antenado sim, mas com o pé muito firme na realidade. A sua forma inteligente de abordar os temas, a sua forma coerente de encarar os assuntos mais complicados e mais complexos, a sua forma de mandar uma mensagem que todos entendiam e do mais alto dirigente do Estado à pessoa mais simples, a mensagem era clara e direta. Padre Jesus participava semanalmente do jornal Brasil Hoje no quadro Opinião. Suas posições eram críticas ao momento político atual. O que ele fez nos últimos meses na TV Pai Eterno já era sua prática há décadas na difusora Pai Eterno e em outras emissoras de rádio. Ele não se preocupava em agradar e tocava na ferida mais aberta do momento presente. Recentemente, em um dos seus últimos comentários, falou sobre uma carta de uma telespectadora que estava decepcionada com os seus comentários. Aceitou a crítica e, na oportunidade, deu uma verdadeira aula sobre jornalismo católico. Jornalismo católico que se preza olha a realidade, analisa a realidade, julga a realidade e, sob a ótica do Evangelho e da doutrina social da Igreja, se posiciona a favor ou contra as políticas do país e de suas autoridades. Ao jornalismo cabe perguntar se a política pública contribui para o bem ou para o mal da maioria ou minoria da população. De acordo com o exemplo dos profetas e do próprio Jesus, aplaudir ou condenar não é questão de política partidária ou ideológica. É preciso aplaudir os acertos e condenar os erros. Com muito vigor, concordar ou discordar com clareza. Agora, eu pergunto, eu posso concordar com as políticas de combate à pandemia do coronavírus, que produziu 20 milhões de infectados e 566 mortos? Eu posso concordar com a política do meio ambiente condenada pela ONU e pelo mundo? Eu posso concordar com a política indigenista condenada pela ONU e pelos povos indígenas que denunciam o governo Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia? Para o jornalismo católico, a única coisa que vale é a verdade, porque só a verdade nos libertará. Professor por natureza, quem teve a oportunidade de trabalhar e conviver com Padre Jesus, destaca suas qualidades no ensinar. Com ele, aprendi muito. Como jornalista, agucei o meu senso crítico, a maneira de enxergar com mais clareza e de me indignar com as injustiças. O Padre Jesus, ele foi assim o meu formador na prática. Primeiro emprego na vida aqui na difusora, contratado pelo Padre Jesus. Todas as oportunidades que eu tive na minha carreira de jornalismo com o Padre Jesus Flores, de apresentar o primeiro programa, de dirigir emissoras da Congregação Redentorista no interior de Goiás, de dirigir a Rádio Difusora de Goiânia. Então, eu só tenho, em relação ao Padre Jesus,
um sentimento de agradecimento. O Padre Jesus faz parte da minha vida profissional. Uma boa parte dela eu passei no rádio, fazendo comentários, e também na televisão. Mas tudo que eu fiz e faço, eu aprendi com ele. Ele foi o meu primeiro professor. No trabalho, além de ser um apaixonado pela comunicação, ele era um visionário. Pela difusora, fez até cobertura de Copa do Mundo, a Copa de 94. Também foi um aprendizado. E muito me honra lembrar de vários nomes nacionalmente reconhecidos, como João Ubaldo Ribeiro, como Jô Soares, como Pedro Bial, e tantos outros que estavam ali na cobertura da Copa do Mundo e que conversavam com o Padre Jesus Flores sempre. Ele não na qualidade de comentarista esportivo, ele ali cobria o outro lado da Copa. Mas ele ganhou a admiração dessas personalidades nacionais pela sua postura, pela sua ética. A ética para o Padre Jesus Flores nunca teve ambiguidade. Nos microfones do rádio, Padre Jesus usava de seu tom solene para cobrar de quem fosse preciso. No Jornal Brasil Hoje, com frequência, autoridades pediam direito à resposta. Naquele tempo era muito forte, porque ele batia em pontos fortes, mas sempre com fundamento. E nós vemos nesta leitura justamente o diálogo da igreja com a sociedade, a coragem de colocar o dedo na ferida, aquele princípio, não precisamos falar de Deus o tempo todo, mas cristamente de todas as coisas, era o que o Jornal Brasil Hoje fazia e o que Jesus Flores, sobretudo, fazia em seus editoriais. Um comentarista leal, correto, admirado por todos e que falava a linguagem do povo. E foi nessa seara que eu me pautei para fazer os meus comentários de economia, meus comentários sobre direito do consumidor, seguindo o exemplo que o Padre Jesus nos dava todos os dias. Quem esteve de perto viu o equilíbrio de um homem que encontrou a beleza da vida. Desfrutei de gargalhadas sonoras nos momentos de alegria e descontração, que foram muitos e inesquecíveis. Também lembro bem dos alertas e dos puxões de orelha pontuais, mas precisos. Padre Jesus Flores não foi só um homem de fé de Deus para mim. Foi um homem especialmente como um pai, pois o meu havia falecido. E um pai que não só chamava a atenção, corrigia, dizia onde eu estava errado, mas que a palavra pai cabe, ao falar de Padre Jesus Flores, que mesmo você errado, ele dizia: tenho meu apoio, estou contigo, mas o erro é esse. Apontava, te aconselhava e não te deixava sozinho. Ainda no campo da comunicação, Padre Jesus teve uma atuação brilhante. Coordenou por décadas os trabalhos da Radiodifusora de Goiânia. No início da década de 1980, também assumiu a presidência do CERN, Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado, então autarquia do governo de Goiás. É também um dos fundadores da Rede Católica de Rádio, que abrange o país inteiro. Este é um dos feitos que deu projeção em cenário nacional ao missionário goiano. Então, depois de muitas reuniões, em outubro de 94, foi a fundação da Rede Católica de Rádio, e Padre Jesus Flores, sem dúvida, foi uma pessoa determinante, também no sentido
da linha editorial do principal jornal da Rede Católica de Rádio, o Jornal Brasil Hoje, que foi assumido e produzido pela Difusora de Goiânia, pelo Grupo de Goiânia. Na Congregação Redentorista, exerceu seu ministério no estado de São Paulo e a maior parte no estado de Goiás. Foi superior vice-provincial da então vice-província de Brasília e atualmente era conselheiro provincial. Foi vigário-geral e ecônomo da Arquidiocese de Goiânia durante o pastoreio de Dom Fernando. Pároco em várias paróquias no estado de Goiás. Em mais de 60 anos de sacerdócio, Padre Jesus administrou sacramentos a milhares de pessoas. Dentre elas, o atual arcebispo de Sorocaba, em São Paulo, Dom Júlio Endi Acamini, que fez questão que o missionário que lhe tornou cristão estivesse ao seu lado no dia da ordenação episcopal. A Santa Madre Igreja Católica pede que ordene para o ministério episcopal o presbítero Júlio Endi Acamini. Por ocasião da morte de Padre Jesus, Dom Júlio destacou gratidão ao sacerdote que o tornara cristão. Para Dom Júlio, o dia do batismo é mais importante que o da ordenação, porque o batismo é o penhor da salvação. E mais do que um título, cristão é o nome e o resultado de uma graça incomensurável. Comunicador, missionário, sacerdote e romeiro do Pai Eterno. Durante a Romaria Jubilar, no ano de 2020, o Padre Jesus Flores participou do Santo Café com o Padre Wellington Silva e demonstrou com satisfação a sua ligação com a Romaria de Trindade. O culto ao Pai Eterno e a participação na Romaria está na minha vida há 87 anos, quando eu participei da primeira Romaria no ventre da minha mãe, porque ela vinha todos os anos, passava aqui a Romaria inteira, participava de todas as celebrações da igreja na época. Eram 10 dias em que minha mãe, né, vivia o culto ao Divino Pai Eterno de uma forma muito intensa. E mais, durante o ano inteiro, qualquer problema, quem aparecia era Divino Pai Eterno, a invocação do Pai. E mais, lá em Lusiânia há uma tradição muito forte de participação da Romaria e de viver em torno desta data da novena, como também da festa. Então, eu desafio para me mostrarem um romeiro mais antigo do que eu, porque eu assisti a essa novena há 87 anos atrás. Os últimos 14 anos de sua vida missionária foram como colaborador da pastoral no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E ele ressalta a importância espiritual de ter sido transferido para lá. Sem dúvida, foi uma grande bênção para mim, porque a partir daí eu fui tocado pela graça, tentar penetrar no mistério do Deus que é uno e que é trino, e chegar a um conhecimento da Trindade Santíssima. A idade avançada e os cabelos brancos continuaram fazendo de Padre Jesus um eterno aprendiz. Era um estudioso constante, lia vários livros ao mesmo tempo e sempre estava inteirado de todas as realidades. Confrades, dos mais experientes aos mais jovens, todos reconhecem a importância de Padre Jesus. Sempre me encantei com a atitude dele, o jeito dele tratar o povo e as pregações, sempre entusiasmado, sempre firme. No último dia 17 de agosto, quando eu completava 8 anos de padre, e o Padre Jesus com 88 anos de vida e mais de 60 de padre, após o almoço ele me chama até o seu escritório
e pede para que eu pegue então o seu cálice da sua ordenação, que aconteceu no dia 1º de janeiro de 1959 em Goiânia. O Padre Jesus então pediu para que eu ficasse com aquele cálice, porque naquele dia eu iria celebrar 8 anos de padre. Esse foi um dos gestos mais próximos e mais bonitos e que eu vou levar para o resto da minha vida do Padre Jesus. E aqui eu apresento a vocês esse cálice que eu tinha mostrado no dia do meu aniversário de ordenação sacerdotal, cálice do Padre Jesus, com o qual eu rezei os meus 8 anos de padre e que agora permanece comigo como essa lembrança bonita, quase como que uma continuidade do seu ministério também, enquanto sacerdote, enquanto homem de Deus, que viu em mim a capacidade de poder resguardar uma relíquia tão importante para a sua vida. O que eu admiro no Padre Jesus Flores é aquela constância, aquela firmeza, firme nos princípios, nos valores que são importantes. Foi um homem de muito estudo, sempre. Livros, revistas importantes, diariamente, jornais, muita atividade na radiodifusora e em outros canais de comunicação. Quer dizer, é um homem bem antenado na realidade, pés fincados no chão. Sabia o que estava dizendo, fazia comentários fortes, mas dentro da realidade. Os pés fincados no chão, na realidade, mas o coração e a mente presos em Deus. Através da palavra de Deus, ele lia sempre a Sagrada Escritura e a meditava. Um homem de profunda oração. Sempre foi um homem de oração, sempre. Ainda estamos profundamente sentidos com a morte do Padre Jesus. É uma falta que se sente a todo momento dentro de casa, porque o Padre Jesus era o nosso superior. Eu sentava de frente dele ali na mesa do almoço e os dias não têm sido fáceis. Sempre um grande amigo fiel. Nunca me traiu, nunca. E eu o tive como conselheiro, e eu tive como confessor, e ao lado dele, debaixo da Basílica, muitas vezes aos sábados e domingos, atendia as confissões dos romeiros, eu numa cabinezinha na confessionário e ele em outro. Que Jesus, o Santíssimo Redentor, possa acolher Jesus, o cristão, o jornalista, o padre, o superior, o amigo. Dentre tantas características, uma era percebida por todos: a ênfase em determinadas frases ou expressões e o amor pela vida. Padre Jesus gostava de celebrar a vida, sempre. E uma das que mais gostava era 5 de janeiro. Nesta data, em 1991, ele passou por uma cirurgia delicada do coração. Era o dia do seu renascimento, após a colocada de 6 pontes de safena. Estou no seminário há 76 anos. Tive muitas fases em minha vida, de maior, menor fervor, menor, maior compreensão, menor, maior compromisso com Deus. Mas especialmente desde que estou trabalhando aqui no santuário, realmente encontrei a Deus. Na missa ezequial, celebrada no Santuário Basílica, o superior provincial Padre André Ricardo de Melo destacou características do Padre Jesus Flores. Sua vida para nós, missionários redentoristas, que convivemos mais de perto, foi um grande testemunho de homem que experimentou a profundidade de Deus. Era um homem antenado à realidade do mundo, mas ao mesmo tempo um homem
enraizado no coração de Deus. Um homem que rezava constantemente. Um homem que escutava a palavra de Deus. Um homem que vivia a sua comunhão com Deus diariamente. Por isso se tornou para nós, redentoristas mais jovens, exemplo e modelo de ser seguido. A sua partida gerou comoção em todas as esferas. Autoridades de diversas instâncias se manifestaram e sentiram a partida do sacerdote. O governo do estado de Goiás e algumas cidades goianas decretaram luto oficial de 3 dias e uma homenagem no jogo de Atlético Goianiense e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. 1 minuto de silêncio em memória do ilustre torcedor do Dragão. Padre Jesus, mesmo aos 88 anos, teve o olhar erguido para o futuro. Não parou de trabalhar até o último instante. Seu último projeto não foi concluído, mas o espaço foi finalizado 2 dias antes de sua morte. A partir de outubro, ele iria conduzir o programa parlatório da TV Pai Eterno, para fazer aquilo que ele sabia como ninguém. Padre Jesus lançou sementes enquanto pôde, inspirou e continuará inspirando. Padre Jesus tem um espaço muito especial na minha vida. Eu tenho um carinho muito grande pelo tudo com que eu consegui fazer, aprendendo com a sua pessoa muito especial. É uma saudade para o resto da vida. É um nome impossível de ser esquecido por mim. Ah, meu eterno querido, minha referência, luz que jamais esquecerei. Obrigada, Padre Jesus. Na sua semeadura, uma frase simples e profunda continuará ressoando. Viva a vida!